nós destacamos e agradecemos a presença do desembargador Hamilton Eliotiá, que é o corregedor eleito para o biênio 2014-2015, desembargador Ricardo Mairanaf, eleito como presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, desembargador Arthur Marques da Silva Filho, eleito presidente da Seção de Direito Privado, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, eleito presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, presidente da Associação Paulista de Magistrados, desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargador Marco Antônio Marques da Silva, presidente da Academia Brasileira. Digníssimo presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Conselho Nacional da Magistratura, em cujo honrado nome eu me permito saudar todas as autoridades aqui presentes. Vossa Excelência conseguiu reunir um número expressivo dos 360 desembargadores desta que é a maior corte brasileira e talvez do mundo, mas todos querem ouvir Vossa Excelência. Eu gostaria apenas de afirmar a Vossa Excelência que o Brasil reconhece em Vossa Excelência o resgate do prestígio do Poder Judiciário, na crença da justiça, no afugentamento da sombra da impunidade. O Brasil passou a admirar a sua franqueza, a sua coerência, a sua coragem, e o resultado disso é o aplauso que Vossa Excelência há pouco recebeu. É um reflexo da admiração de uma das pessoas, de um dos brasileiros mais admirados em todo o mundo. Vossa Excelência, neste ano, mostrou ao Brasil como é que a população pode se interessar pelas coisas da justiça. Os embargos infringentes foram comentados em feiras, em bares, em velórios, e isso nós devemos a Vossa Excelência. E o Tribunal de Justiça de São Paulo quer se afinar com o Conselho Nacional de Justiça, com a orientação superior de Vossa Excelência para esse órgão que faz parte do Poder Judiciário brasileiro, um órgão que nós queremos que continue a fazer planejamento, a repensar a justiça do Brasil, que ficou muito tempo presa a anacronismos, a ritualismos, a firulas, como Vossa Excelência diz. E o Conselho Nacional de Justiça se dispõe a estabelecer essa entente, essa colaboração próxima com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a Justiça de São Paulo, no que for possível e dentro das suas atribuições constitucionais. O Tribunal de Justiça de São Paulo, sozinho e em relação ao total da justiça estadual, responde por cerca de 37,1% de todos os casos pendentes no judiciário brasileiro. 29% desse total representam os casos novos que ingressaram somente no ano de 2012. Cerca de 28,5% dos processos baixados e 26% das sentenças e decisões terminativas emanaram da Justiça de São Paulo em relação ao ano de 2012. Como eu afirmei em discurso que proferi recentemente no 7º encontro do Judiciário, realizado em Belém, no mês passado, a melhoria dos serviços judiciários no século XXI passa necessariamente pelo uso inteligente e racional da tecnologia da informação, o que nos remete necessariamente a algo em relação ao qual nós vimos tentando mobilizar e catalisar as forças
de dentro do Poder Judiciário Nacional para a importância desse tema, o uso da tecnologia. Eu posso falar de experiência pessoal nesta área, porque nesses quase 11 anos em que estou no Supremo Tribunal Federal, pude experimentar essas duas experiências. Uma experiência inicial sem o uso da tecnologia e os últimos 5, 6 anos já com o uso, fazendo uso integral da tecnologia, como se estivéssemos em mundos diversos que não se comunicam entre si. A busca pelo cumprimento da promessa constitucional da razoável duração do processo, com a necessária racionalização do uso dos recursos orçamentários, encontra um ponto de intersecção na implantação da tecnologia. No encontro realizado em Manaus, em Belém, conclamei todos os presidentes e corregedores de justiça a investir todos os seus esforços, a canalizar os seus esforços para o chamado processo judicial eletrônico, o já conhecido PJE, para integrarem uma força-tarefa nacional para o aprimoramento e o estabelecimento de uma linguagem comum, de uma convergência entre os diversos sistemas de processo eletrônico que se engatinham aqui e ali com níveis os mais diferenciados de avanços. Essa convergência é absolutamente fundamental, porque num judiciário que tem naturalmente essa vocação nacional como é o nosso, é absolutamente indispensável que as cortes se comuniquem, mas se comuniquem através de uma linguagem que seja comum a todas elas. Não há como um tribunal se isolar, não é? E não ter meios de se comunicar com o restante do aparato judiciário e também das instituições que são intimamente vinculadas ao sistema de prestação jurisdicional, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, as defensorias públicas, as procuradorias dos órgãos públicos, etc. Estou à disposição em Brasília, aqui no dia de hoje, amanhã, por algumas horas ainda, para aqueles que eventualmente queiram transmitir alguma mensagem, alguma reivindicação. Muito obrigado a todos. Convite feito, convite aceito. São Paulo vai participar dos estudos, do comitê. Nós sabemos do interesse de Vossa Excelência pelo tema e o Tribunal de Justiça de São Paulo está, de certa forma, bastante adiantado com as suas equipes, com os seus juízes, assessores que conhecem bastante informática. Estamos tendo a boa vontade
dos desembargadores nesse regime híbrido que é tão traumático, porque nós temos de trabalhar com o processo físico e com o processo digital. Mas nós temos certeza de que poderemos avançar bastante em busca de um aperfeiçoamento contínuo e Vossa Excelência conta com a boa vontade, o esforço, o empenho desta justiça gigantesca, complexa, mas que está em busca de melhores resultados, não para tornar o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda melhor do que é, ou ainda maior do que é, mas para satisfazer a população brasileira tão sedenta por justiça, lembrando que a injustiça, ainda que em doses homeopáticas, ela mata. Então, nós temos de procurar sempre realizar a melhor justiça. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, a presença de tantos desembargadores, magistrados, servidores, convidados, pessoas que raramente comparecem a sessões como esta, como Vossa Excelência bem notou, o Maurício de Souza, o nosso grande acadêmico que está veiculando a sua obra no mundo inteiro, principalmente na China, onde ele tem de editar 1 bilhão de livros, não é? A melhor solução é aquela que resulta da autonomia de vontade das partes, porque a judicialização em excesso faz da pessoa não um sujeito de direitos, sujeito processual, mas um objeto da vontade do Estado juiz. Nós não queremos isso, nós queremos uma democracia participativa em que as pessoas tenham condições de dialogar e cheguem à solução ética que é superior quando o resultado é conciliação.